Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de abertura do mercado europeu. Os índices americanos ontem fecharam com fortes ganhos, suportados pelos fortes dados das vendas a retalho divulgados no dia de ontem, referentes então ao mês de julho nos Estados Unidos. As vendas a retalho saíram então nos 1% em julho e, excluindo o setor automóvel, saiu então nos 0,4%, portanto ambos os valores bastante acima do valor esperado, e com isso vimos aqui uma grande recuperação observada no índice Russell 2000, enquanto também as empresas tecnológicas suportaram fortes ganhos no índice tecnológico Nasdaq. A Applied Materials divulgou resultados melhores que o esperado para o trimestre fiscal após o encerramento da sessão. O principal fator de crescimento foi então a maior procura de produtos da empresa relacionados com a inteligência artificial, e este fabricante de equipamentos de semicondutores informou também que as receitas trimestrais atingiram um recorde de 6,78 mil milhões, um aumento de 5% em relação ao mesmo período do ano passado e que também superou as estimativas dos analistas. O lucro líquido ascendeu a 1,7 mil milhões de dólares, ou seja, 2,05 dólares por ação. A ação asiática de hoje foi também bastante positiva, como estamos aqui a ver no nosso Market Watch, todos os índices a negociarem no verde, destaque para o índice do Vietnã, que valorizou mais de 2%, e também destaque para as moedas, as chamadas beta currencies, AUD e NZD, que são das moedas com melhor performance no dia de hoje, sobretudo aqui o NZD, que é a moeda mais forte. Isto também depois de comentários choques por parte da governadora do Banco Australiano, do RBA, Michelle Bullock, disse a um comitê parlamentar na sexta-feira que, embora os mercados monetários esperem um corte nas taxas antes do final do ano, a probabilidade disso acontecer é baixa. Isso foi suficiente para levar então os traders a comprarem AUD, e Bullock disse também que continua preocupada com o risco de aumento da inflação, que se tem revelado mais persistente do que o esperado. Olhando então para o mercado europeu, também os índices a negociarem então todos em terreno positivo. Destaque para o italiano, que valoriza mais de 2%, e para o polaco, que valoriza 2,5%, e também os futuros americanos para já a negociarem no verde. No calendário económico de hoje, temos aqui dados então dos alvarás, licenças de construção nos Estados Unidos. Recordar que o mercado imobiliário americano está a dar aqui sinais de abrandamento há cerca de 3 anos, desde que atingiu o seu pico em 2021. Por um lado, é positivo, uma vez que o mercado imobiliário está correlacionado com os preços da habitação, mas também uma queda nos preços indica o abrandamento da pressão inflacionista, na maior contribuição atual para a inflação geral do IPC, que se trata então da componente de arrendamento do IPC. Por outro lado, as descidas não são graves e não suscitam preocupações entre os investidores quanto ao abrandamento súbito do mercado. Eu recordo que o número atual de novas casas situa-se em cerca de 1,35 milhões, o que é ainda bastante superior aos 0,65 a 0,70 milhões observados durante o fundo da crise imobiliária de 2009. Depois teremos ainda dados da Universidade de Michigan às 15 horas, sentimento do consumidor e perspectivas de inflação a 1 e a 5 anos. Olhando para os mercados, começando aqui pelas commodities, o algodão foi aqui o trade do dia de hoje, poderão ver este vídeo depois em maior detalhe, mas basicamente quebrou aqui este range e agora está aqui num suporte de curto prazo. Se este suporte for quebrado, poderá cair bastante até aqui ao próximo mínimo relativo feito em 2020, aliás, na zona dos 50 dólares aproximadamente. As agrícolas aqui a recuperarem um pouco, o milho não está a cair, mas o trigo está aqui a recuperar um pouco. A platina também aqui dentro de um canal, no limite superior do canal, portanto eventualmente poderá vir testar o limite inferior do mesmo. E olhando aqui para outros metais preciosos como o ouro e a prata, para já em tendência de subida, estão a consolidar aqui abaixo da resistência, e se quebrarem alta poderão continuar então a subir. Também aqui a prata a disparar, a quebrar aqui a linha de tendência que havíamos referido já várias vezes e a disparar, portanto tem espaço para continuar a subir pelo menos até ao próximo máximo relativo na zona dos 29 dólares. E temos também aqui os índices europeus então com bastante força, conforme já referimos. Destaque aqui então para o índice polaco italiano, que valorizam mais de 2%, o DAX então a disparar, o IBEX também a disparar, temos todos os índices bastante bullish, CAC também, FTSE também, tudo muito forte. Reparem aqui então com os índices europeus a valorizarem e com o índice polaco a valorizar 2,5% neste momento e o índice italiano a valorizar 2,12%. Já os americanos estão aqui a testar zonas de resistência importantes, o último máximo relativo. Recorde que para manter a tendência de curto prazo descendente no S&P 500,
O índice não pode quebrar este máximo relativo aqui dos 5.595. Se quebrar, a tendência descendente de curto prazo fica invalidada. O Nasdaq também a testar aqui o último máximo relativo, nos 19.700, também se quebrar em alta fica invalidada, a tendência de baixa. Dow Jones a disparar e, conforme referi, o Russell 2000 ontem também subiu bastante. O petróleo, atenção que continua aqui a cair, portanto veio aqui testar a zona dos 75,70, para já está aqui a reagir em alta, mas abriu este dia então em queda. Aqui poderá haver alguma recuperação do petróleo e vemos aqui o VIX também aqui estável, tem vindo a cair lentamente, está aqui entre os 15 e os 16. No mercado cambial, conforme referi, AUD, NZD e CHF são as moedas mais fortes, as mais fracas o dólar americano sobretudo e também o CAD. Portanto, por exemplo, pares como AUD-CAD, NZD-CAD poderão ser pares interessantes, AUD-USD também, NZD-USD, dólar-CHF, tudo isso são pares interessantes para negociar. Podemos começar por ver precisamente esses. Cá está então o AUD-USD nos 66,40, portanto com estas declarações é normal que quebre estes máximos e possa continuar a subir. O NZD-USD voltou para cima, também voltando aqui para cima dos 130, poderá vir estar outra vez aqui o máximo de dia 14 nos 60,80. Depois temos o euro-dólar também a querer recuperar, o dólar index cá está em grande queda, já abaixo dos 103, o cable também aqui a querer recuperar. Depois temos então aqui o dólar CAD a vir para baixo e cá está aqui o dólar franco suíço também, muito interessante para posicionamento curto, quebrou aqui este suporte de curto prazo e portanto poderá também continuar a acelerar o movimento de queda. Em relação ao iene, o euro-iene está estável, continua no seu caminho para o target teórico da quebra desta resistência aqui em cima, 168 aproximadamente. O libra-iene também está a consolidar e o dólar-iene hoje a cair um pouco com a fraqueza então do dólar americano. Por último, no mercado de criptomoedas, sentimento bastante positivo, a Bitcoin volta a valorizar quase 2% para a zona dos 58.500. Olhando aqui para o seu gráfico, conseguimos ver então que continua aqui a negociar dentro do seu canal. Bem, por hoje é tudo, ficamos então por aqui. Um bom fim de semana a todos, voltamos então na próxima segunda-feira.